Santo seremos guiados. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e damos aberto este culto no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Quatrocentos e 22. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. (485), bem conhecido da igreja. Assim todos louvem ao Senhor juntamente comigo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são. Estou alegre e satisfeito. Tenho ali feliz mansão, meu Jesus lá estará. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde reina gozo e paz. Estou alegre e satisfeito. Ouço santo e verá, todo crente ali terá. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que o alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver meu Salvador. Estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Maravilha do céu. Vamos louvar o Senhor Jesus. Hino de número 500. Glória a Jesus. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor
viverei sim nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor, e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser o mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente pra gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e arcanjos lá no reino eu vou morar, e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Louvado seja Deus. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos encontram este versículo, este capítulo, glória a Deus, vamos ouvir o presbítero irmão Raimundo louvando ao Senhor enquanto nós escolhemos as ofertas, que aí depois nós já entra direto na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Você que trouxe a sua oferta, quer dizer, que você trouxe para o Senhor, deposite a sua oferta. Amém? E Deus lhe recompensará. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão
sou pra te seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou pra te seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Adorar a Deus é bom demais, irmão. Nunca vi. Tem nada melhor. Todos encontraram? Nós falamos na terça-feira passada sobre a igreja antes da pandemia. Agora nós vamos falar da igreja durante a pandemia. E eu acho que quase todos os irmãos já têm a apostila, né? A introdução é em 1 Pedro, no capítulo 1. Amém? É 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus para vós, ou para nós. Amém? Deus eterno, eu só quero que o Senhor nos dê sabedoria para nós entendermos realmente o projeto e a vontade do Senhor para nossas vidas. Meu Deus, sabemos que o Senhor quer salvar todos nós, mas nós temos que aprender, Senhor Deus, para nós não andar nem para a direita e nem para a esquerda, mas termos um foco, que é o Senhor. E assim nós estamos reunidos aqui, porque nós queremos ter mais conhecimento do Senhor, para que quando chegarmos nos céus, estejamos, Senhor Deus, diante do Senhor com alegria e dizer a Ti: valeu a pena. Deus eterno, toma direção. E assim nós oramos e pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar os irmãos que estão de pé. Irmãos, semana passada nós, glória a Deus, antes nós queremos dar boas-vindas ali o irmão que está nos visitando. Os irmãos não pegaram o nome. Glória a Jesus. Tem um nome aí, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está conosco o Antônio, né? Glória a Deus. E a adolescente, né? Ariadiná, não é isso? Glória a Deus. Que são irmãos do meu vizinho, né? Do Dídio. Glória a Deus, é o irmão do Dídio. Uma alegria conhecê-lo, viu? A igreja se sente feliz com a presença do nosso amigo. Se for verdade, o que diremos a ele? Seja bem-vindo. Esta igreja te ama e volte sempre, viu? Que Deus abençoe e sinta-se à vontade aqui conosco nesta noite. Glória a Jesus. Pois bem, nós vamos dar sequência ao que nós começamos semana passada. Nós falamos semana passada da igreja antes da pandemia. Era uma igreja, porque a igreja que a gente diz não é o templo. A igreja somos o organismo vivo, que somos nós, pessoas. E estava levando as coisas de qualquer maneira, estava cultuando o nome do Senhor da maneira que dava certo. Estava sendo um culto monótono, um culto, um coach, mais para buscar prazeres. Essa era a igreja antes. Nós estudamos, vimos algumas referências bíblicas e também o comentário do autor, né? E aqui nós vamos continuar na página 9. Quem está aí com eu pedi para poder o secretário imprimir. E negão, se você puder fazer silêncio, nós ficamos satisfeitos, tá bom? Eu pedi para o secretário imprimir. Negão, faz silêncio, por favor, meu filho. Porque nós não queremos ter problema, tá bom? Você ficando caladinho pode ficar à vontade. Aí você ficar conversando, aí tira a atenção das pessoas. Nós
estamos falando agora da igreja na pandemia, porque nessa pandemia que surgiu, semana passada nós falamos que Deus fez que tudo isso acontecesse para que a igreja ou todas as pessoas entrassem em um momento de férias, para meditar, para ver como está, ou como estava a sua vida diante de Deus. E passamos aproximadamente 5 meses, as pessoas em casa, mas depois a igreja voltou a funcionar. Agora, dentro desse contexto, tem várias formas de pensar, várias opiniões formadas. Uns são apoiadores da igreja ficar aberta, outros são contra a igreja aberta. Na época da pandemia, muitos questionaram: não é o povo de Deus, não é a igreja de Deus, cadê o povo? O povo são covardes. Então foi uma guerra, uma guerra de sentidos, de opiniões. São opiniões diversas que as pessoas têm. Ninguém tem a cabeça da mesma forma, mas Jesus Cristo gostaria muito que a igreja dele tivesse o mesmo pensamento, tivesse a mesma fé. Mas nem todos têm a mesma fé, os mesmos pensamentos, porque cada pessoa tem o seu nível de raciocínio e ele tem o seu ponto de vista. Tem pessoas que lê a Bíblia e não acreditam, tem pessoas que não acreditam em Deus, tem outros que acreditam em Deus, mas não obedecem. Então são vários fatores que, se a gente for fazer uma organização de tudo isso, nós vamos fazer um apanhado e vamos ver que as pessoas são diversificadas. Até porque nós podemos observar que cada pessoa é único e ninguém presta conta diante de Deus do pecado do outro. A gente só presta conta dos pecados diante de Deus nossos. Então nós temos que procurar observar realmente a vontade de Deus, se nós queremos realmente ir para o lugar onde Deus está preparando ou não. Porque o Senhor, ele deixou os seres humanos ser livre para pensar, livre para escolher e para fazer o que bem entender da sua própria vida. Deus, ele é inteligente, ele deixou nós escolher, mas só que, porém, dentro de tudo isso, ele deixou homens, mulheres, que são ungidos dele aqui na terra, para levar o evangelho, a palavra da verdade, ao coração das pessoas. Aí ele deixou uma palavra bem clara, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então quando se trata de algo espiritual, é algo muito direcionado às pessoas. Então ele deixou a escolha: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Simplesmente isso. Então é muito melhor a gente procurar crer, obedecer, porque muita gente pergunta: como surgiu Deus? São perguntas que não podem ser respondidas, porque Deus, ele é Deus. Deus, ele não quer dar o seu conhecimento dele mesmo lá nos céus para os seres humanos aqui. Sem dar o conhecimento dos seres humanos, já faz um monte de coisa errada, e procuram destruir si, e procura destruir as pessoas. Já se Deus falar aonde é que ele está no céu, vão fazer aí uma nave espacial e vai procurar e caçar esse Deus lá. Então Deus é Deus, é inquestionável, e ninguém pode explicar Deus. É Deus quem dá a explicação para nós e o entendimento para cada um de nós. Pois bem, a igreja na pandemia,
eu vou fazer aqui uma introdução sem ser a introdução da apostila. É a questão da diversidade de pensamentos, de concordância. Aí eu concordo, outro diz eu não concordo. Porque fé, irmão, é coisa que não se deve discutir. Por quê? Estavam os discípulos com Jesus no barco. Para você ter uma ideia, eu só vou fazer essa suposição para você ter uma ideia. Estavam todos os discípulos com Jesus no barco. Ou melhor, com Jesus não, estava no barco. E Jesus ficou ainda do outro lado. E o barco com o vento foi assoprando e o barco foi ficando distante. E quando estava anoitecendo, Jesus veio caminhando por cima das águas para ir aonde estava o barco. Olhe bem, 12 discípulos, para você ver o que é fé. Uns assombraram, outros disseram um fantasma. Aí um discípulo chamado Pedro disse: se o Senhor for Jesus, me chama aí. Aí Jesus: pode vir. E Pedro foi andando em cima das águas. Aí quando chegou perto de Jesus, que ele olhou o vento, olhou a água, o mar aberto, ele começou a afundar. Mas ele teve uma história para contar, a história de fé. Cadê que os outros tiveram coragem de ir caminhando até Jesus? Mas Pedro teve coragem, e foi caminhando até Jesus e ficou na história. Então fé, irmão, ela é de pessoa para pessoa. Se eu for falar de fé aqui, nós vamos até muito longe. Então, quando abrimos a igreja, muitos irmãos dizem assim: é louco, esse pastor endoidou abrindo a igreja. Aí quando não abriu a igreja, esse pastor é doido. Cadê o Deus dele? Não abriu a igreja. Cadê a fé desses crentes? Então são coisas que, se a gente for discutir, isso vai longe, Mas estamos aqui servindo e adorando a Deus. Eu sempre disse na igreja, desde o princípio, eu nunca deixei de vir à igreja, nunca deixei de visitar as pessoas, convivi com pessoas com Covid, abracei, peguei na mão, estou aqui. Eu não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, mas estou aqui. Mas sempre disse na igreja: irmão, nós temos que confiar no Deus que servimos. Se essa doença atingir algum irmão, pode ter certeza que Deus vai curar. Mas eu sempre disse na igreja: não baseie a sua fé com a minha fé, porque a minha fé que eu não vou pegar isso, e nem ela tem poder para me pegar. Eu não vou pegar ela e nem ela vai me pegar. E até hoje o Senhor nos guardou, graças a Ele. E eu disse ontem para alguns irmãos, e vou dizer hoje, questão de fé. A pessoa sente uma enfermidade, geralmente quando vai contar para alguém, alguém diz assim: rapaz, eu me lembro uma época que fulano de tal teve essa mesma dor, foi para o hospital logo e morreu. Geralmente as pessoas usam isso. Eu já digo diferente, irmão. Eu posso até sentir a mesma dor que o outro sentiu, mas eu não sou a mesma pessoa que morreu. Eu sou diferente, eu sou outra pessoa, o meu organismo é diferente, a minha digital é diferente, o meu nome é diferente, a minha família é diferente. Nós não podemos basear a nossa vida com a vida de alguém, irmão. Nós temos que ter a fé sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Amém? Então Pedro, o escritor, colocou esse versículo 3, que encontra em 1 Pedro, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida
uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, Jesus Cristo nos deu mais uma esperança, nos vivificou, nos deu a graça para estarmos aqui contando história, tendo história para contar, e até aqui o Senhor nos ajudou. E outra coisa, irmão, eu falei para Deus nas orações que tivemos aqui durante a pandemia. Eu falei para o Senhor: Jesus, eu não quero perder nenhum crente da igreja que eu pastoreio para essa enfermidade. Eu posso perder, porque todo mundo vai morrer um dia. Mas eu não quero perder. E até agora, nenhum crente dessa igreja foi a óbito. Isso é para a glória minha? Não, eu não tenho glória nenhuma, irmão. A glória é de Deus, porque a igreja é dele, tudo é dele, até eu sou dele. Amém? Depois da introdução aqui diz assim: o perigo real e a nossa responsabilidade durante a pandemia. É importante pensarmos que a fé cristã não é um amuleto ou uma muleta, como alguns anunciam ou desejam usar versículos isolados em um momento histórico de pandemia. Como? O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará desde agora e para sempre. Salmo 121, 7 e 8. E ainda nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em uma pedra. Salmo 91, versículo 10 a 12. Esse versículo aqui, o próprio diabo citou ele para Jesus, no dia que Jesus foi tentado. Até versículos bíblicos o diabo usa para citar, para poder convencer o ser humano. Jesus, ele não foi convencido porque Jesus tinha um conhecimento do livro da lei. Mas o diabo citou esse versículo aqui. Quando você for lá em Mateus, que você vê a tentação de Jesus, você pode ler lá, ele diz: olha, está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que tu não tropeces nenhuma pedra. Ele estava citando um versículo que está no livro de Salmo 91. Aí Jesus rebatia: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nem tudo que se diz da palavra de Deus que pode ser de Deus, viu, irmãos? É isso, sempre eu trago essa mensagem aos irmãos aqui. Tem que conhecer quem está transmitindo essa palavra, se realmente essa pessoa obedece a Deus ou não, porque ele pode usar a palavra para poder te lançar uma palavra que venha te derrubar. Irresponsabilidade, ingenuidade, desonestidade muito grande. Isso para não falarmos do individualismo exacerbado, pois existe um anúncio da proteção divina para minha família, ao mesmo tempo, antagonicamente a esta afirmação como uma possível justificativa, afirmamos que Deus afastou-se das tendas nas quais a doença já chegou de forma equivocada, tentando ajudar Deus. Com efeito, as narrativas bíblicas expressam inúmeras dificuldades que homens e mulheres experimentaram muito sofrimento. O próprio Cristo passou por momentos assim. Foi humilhado, espancado, torturado e morto. Se formos sinceros, há momentos nesse período de quarentena em que a fé duvidosa só quer o silêncio. Não há respostas
há desejos e pistas em busca de significados que acalmem nosso coração e nos conceda sono, um pouco de tranquilidade e uma sensação de paz. Amém? Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós já vamos passar para a página 11. Eu quero dizer aos irmãos que você está nas suas mãos essa apostila. Nós não vamos ler ela por completo, porque toma muito espaço, mas você pode ler em casa com mais atenção. Tem as referências bíblicas, procure, estude em casa, que você vai achar muita coisa boa, que vai te ajudar a tirar algumas dúvidas do seu coração. Hebreus 10, esse aqui é a importância da igreja, versículo de número 25, está aqui na página 11, você pode perceber que está a referência, amém? Que diz assim, versículo 25: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se aproxima aquele dia. Tem muita gente que diz, esse negócio de estar congregando na igreja, isso não existe. Tem mesmo líderes que estão aí nas redes sociais colocando isso na mente das pessoas. E a gente acha inúmeros, nós lemos semana passada inúmeros versículos que falam sobre congregar. E aqui nós encontramos nessa carta escrita aqui por Paulo aos Hebreus, diz os historiadores que foi Paulo que escreveu, é um autor incerto, mas a gente usa essa pronúncia, E ele diz, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Nós não podemos deixar. Por quê? Porque na casa de Deus é onde a gente vai ter uma explicação da palavra de Deus para essa alimentação espiritual. É na igreja onde nós nos reunimos para adorar com um único pensamento a Deus, onde nós vamos cantar hinos de louvores, oferecer a Ele. Não é isentando que em casa a gente não possa cantar, que a gente não possa orar, mas a igreja, ela foi constituída por Cristo Jesus, para que a gente pudesse congregar. Mas quando a gente fala, eu vou repetir, semana passada eu falei, lá em Apocalipse, no capítulo, se não me falha a memória, a partir do capítulo 2, onde começa a falar das cartas escritas às igrejas, e Deus escolheu 7 igrejas que estavam ali na Ásia, e cada igreja de uma cidade, cidade de Laodiceia, de Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, Então eram as cartas direcionadas ao anjo da igreja. Que era o anjo da igreja? O pastor da igreja. E aquelas cartas ensinava e estava dizendo como estava a igreja. Aquelas cartas é como se fosse uma carta dessa. Como está a igreja hoje? A igreja de hoje, ela está mais uma igreja centrada espiritualmente, que é a igreja da era pandemia. Porque antes as pessoas estavam levando a coisa do jeito que dava. Agora a gente já está levando mais a sério. Por quê? Porque teve um despertamento, algo bíblico que aconteceu, que o próprio Jesus deixou lá em Mateus, no capítulo, se não me falha a memória, 24, que fala do final dos tempos, das pestes, guerras, rumores de guerra, terremotos, um monte de coisa que Jesus falou, que foi profético, Então pestes são essas enfermidades. Então isso foi Deus que mandou? Não, isso já foi profetizado, isso é um despertamento para as pessoas entenderem que Deus existe, para as pessoas entenderem que dinheiro nessa hora não tem tanto valor, mas que cada um de nós temos o mesmo valor. Isso para mostrar para Deus que nós não temos diferença, somos seres humanos todos iguais, o branco, o preto, o amarelo, o azul, o rico e o pobre, todos diante de Deus são iguais.
Isso foi para mostrar, e para mostrar que Deus, Ele diz assim: oi, eu estou aqui, eu ainda existo. É como se Deus estivesse dando um sinal. A gente, quando grita ou chama alguém, a gente dá um sinal. Ei. Aí a pessoa olha, aí a pessoa, você vê, é um sinal. Deus fez isso. Povão, no mundo inteiro, nos 7 continentes, o povo. Por quê? Deus, Ele comanda tudo, todas as Américas, Ásia, Europa, tudo, ninguém escapou, nenhum país escapou. As pessoas escaparam porque Deus tiveram misericórdia de muitos, mas todos os países sentiram na pele, e isso está na Bíblia, todos esses acontecimentos. Mas a igreja da pandemia está uma igreja mais centrada espiritualmente. Eu fico ouvindo, eu ando, vejo as outras igrejas, vejo os pastores dizer assim: a igreja está mais leve. Na nossa igreja mesmo aqui, os cultos, vejo ouço alguns irmãos falar para outros irmãos: rapaz, mas um culto mais leve, a igreja está mais leve, está mais tranquilo, o povo está mais unido, acabou aquele tititi, aquele pipipi, Hoje mesmo eu ouvi as irmãs que estão organizando o louvorzão, ela disse: eu estou estranhando, pastor, a igreja tudo calada, ninguém está com aquele pipipi, colocando gosto ruim. Eu falei: pois é, irmão, isso é Deus na vida das pessoas. Deus vai mudando o coração das pessoas. As pessoas vão amadurecendo espiritualmente. Elas estranharam, porque todo o movimento que ia ter tinha a turma do contra, E na igreja do Senhor Jesus não pode ter a turma do contra. Se eu não concordo com alguém que está fazendo uma programação, eu vou ficar calado, não vou atrapalhar, Se eu não está na minha linha de pensamento, eu vou abraçar a causa, que eu vou aprender a gostar. Jesus, ele ensinou o paradoxo para nós, Enquanto as pessoas amavam só os amigos, as pessoas que nos amavam, ele disse: não, você não está fazendo mais do que o que o ser humano já tem costume de fazer. O negócio é amar os inimigos, aquele que te persegue, aquele que te força você a andar com ele, aquele que te dá um tapa de um lado e você tem que virar o outro. É esse que você tem que amar, Jesus disse: amar somente aqueles que te fazem o bem. Isso é muito fácil. Então a igreja dessa época agora está uma igreja mais passiva, mais tranquila, mais centrada, mais unida. É isso que Jesus estava querendo, estava procurando na igreja antes, Semana que vem nós vamos falar a igreja após. Após ninguém vai saber, mas o reflexo da manhã é o reflexo de hoje, O que nós fazer hoje é o que nós vamos produzir amanhã. É como plantar. O que se planta hoje é o que vai colher amanhã. Ninguém planta hoje para colher hoje. Tem um período de tempo, para alcançar. Glória a Deus. Você pode olhar na página 11. Lá embaixo tem um azinho, um azinho, e nós vamos começar nele. O uso das redes sociais e aplicativos para a realização de cultos, palestras, prédicas, orações, dentre outros elementos litúrgicos, excelente instrumento de comunicação. Porém, reforçando, infelizmente, o conformismo de alguns cristãos que gostam de ficar em casa não entendem o real significado deste instrumento e do momento que vivemos. Por melhor que seja, não substitui a prática de congregar, correndo o risco de se alimentar com qualquer comida. O B. A negação do isolamento social, afirmando que os fiéis devem retornar aos templos,
contrariando normativas, decretos oficiais oriundos das autoridades civis. É o que nós falamos semana passada. É o perigo que tem as redes sociais, o alimento que a pessoa está comendo. Agora eu vou falar uma coisa para você. Mas não está pregando a palavra de Deus? Sim, mas entre linhas a pessoa aplica palavras heréticas. Herética, quer dizer, ela vem do significado heresias, que confunde a cabeça das pessoas. Daqui a pouco as pessoas estão perguntando: eu ouvi um pastor estava falando num vídeo lá no YouTube que era isso e isso, agora o senhor está pregando isso. Deixa as pessoas confusas. E nós falamos semana passada o perigo que tem de você assistir um culto online, porque você não vai prestar um culto de adoração a Deus. É o culto pipoca, como se estivesse em um cinema. Você estoura lá uma panela de pipoca, coloca dentro de uma bacia, está assistindo o culto e comendo pipoca. Os homens só de ciloura, dentro do quarto, a mulher lá também só com pecinha dentro do quarto, dizendo que está adorando a Deus olhando no YouTube. Isso é o cuidado que tem que ter, porque prestar culto a Deus, a gente tem que postar de forma de reverência. Um exemplo, se eu chegar lá na casa do presbítero irmão Raimundo, ele estiver lá só sem camisa, só de ciloura. Vocês sabem o que é ciloura, irmão? Eu estou do tempo da ciloura ainda. Um short fino que usa por baixo da calça. Antigamente as mulheres usavam anágua, hoje é short, vão mudando as coisas, Aí eu chego lá na casa dele, ele está lá com samba canção, melhor dizendo assim, fica uma coisa mais bem curtinho, com as colchonas brancas de fora. Ele não vai me receber na casa dele desse jeito, não. Ele vai ouvir quem é o pastor. Espera aí, pastor, já. Aí ele vai lá dentro, não é verdade? Coloca a calça, veste uma camisa, ainda dá uma arrumada no cabelo para ver se não está muito estranho. Aí vem na porta: ô pastor, desculpa, demorei um pouquinho porque eu estava desprovido e tal. Não é desse jeito? Aí Deus, que é muito mais importante do que o pastor, aí eu vou cultuar ele. Aí eu visto um samba canção, sem camisa, rebento uma baciona de pipoca, coloco, não sei como é que vocês falam aqui, rebenta, estoura, não sei, coloca numa bacia, está aqui comendo pipoca, assistindo aqui com a perna lá para cima, espichado no sofá aqui, todo torto aqui, olhando. Assistiu o culto, foi uma maravilha. Você assistiu, agora adorou, prestou esse culto a Deus? Eu acho que não. Agora aqui dentro da igreja a coisa é diferente, não é verdade? Você coloca uma roupa bonita, mas ele não é das melhores, mais nova, mas você vem bem vestido, você vem bem vestido, como posta ou como se usa os santos de Deus. Aí chega aqui, está todo mundo com o mesmo pensamento, que aqui você não vai ficar escanchado com a perna para cima, não, aqui você senta em uma posição erétil e coloca os seus pensamentos, porque Jesus ele diz lá em Romanos, que no capítulo 8, que nós temos que prestar culto a Deus, um culto racional. Porque é de raciocínio, você tem que pensar, você tem que olhar o quanto você é miserável, o quanto você é pecador, o quanto você precisa mudar, você precisa melhorar, ser transformado. É isso que é o culto, irmão, racional, porque a palavra vai vindo e você vai pensando como você é miserável, como eu sou miserável. A palavra vai batendo em mim e diz: eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo, eu tenho que ser mais adorador, eu quero receber a presença de Deus. Então é um culto racional, a palavra vai batendo e você vai raciocinando e olhando para si mesmo. É diferente, Então é os cuidados que tem que ter com as redes sociais. É pecado assistir? Não, irmão. É os cuidados que tem que ter. Não é pecado não. É os cuidados que tem que ter. Por exemplo, a Bíblia fala assim,
Nós oramos aqui na igreja, nós temos aqui as campanhas, a igreja é o lugar onde a gente marca um encontro com Deus, mas também nós podemos orar em casa. Aí Jesus ele fala assim: quando você quer falar em secreto com Deus, como é que ele fala? Ele fala: você abre a porta do seu quarto e entra em secreto, e em secreto você fala com o Pai, e o Pai em secreto te ouvirá e te abençoará. É bonito isso, né? Mas se você entrar dentro do quarto, você vai entrar de qualquer maneira? Não, você vai entrar com o coração quebrantado, porque você quer receber algo de Deus, você quer oferecer algo de Deus, você quer apresentar a sua família para Deus, você quer apresentar o seu amigo, os seus negócios, você quer colocar algo nas mãos de Deus. Então você já vai com o coração quebrantado e postando como um servo e uma serva de Deus, mesmo dentro do seu quarto. Jesus falou sobre isso. Página 12. Eu estou pulando aqui muito aqui, irmãos, é porque muito tempo a gente gasta e o horário passa muito rápido. Eu disse no final do culto da terça-feira passada para nós pesar em balança. Acho que alguém daqui lembra, né? Falei: irmãos, passa 30 dias sem vir nenhum culto e passa 30 dias depois vindo em todos os cultos, e mede na balança a sua vida espiritual. Vai ver a diferença. Alguns irmãos lembram disso, né, irmãos, que estavam terça-feira? Para a gente ver, é diferente, irmão. Não estou dizendo para você fazer, né? Eu estou falando assim, para tirar uma base. Tira uma semana para você estar orando, estar buscando, estar congregando, e tira uma semana para ficar só no sofá assistindo filme, série, Netflix, mais não sei o que, né? Andando no açaí. E aí pesa espiritualmente. Qual foi a semana que você sentiu mais a presença de Deus? Amém? A parte B aqui está na página 12. A negação do isolamento social, afirmando que os fiéis devem retornar aos templos, contrariando normativas, decretos. Isso aqui nós já lemos, né? Oriundos das autoridades civis. Isso aqui foi onde eu parei, não foi? Foi onde eu parei. Isso. Aí está em negrito, aqui a explicação. A segunda ação desenvolvida por alguns grupos evangélicos, a qual está baseada sobretudo na ideia de que não precisamos ficar em casa, e de fato é a pior opção, perversa e com interesses que anulam a espiritualidade. Essa vertente reforça o cinismo da mercantilização da fé. A fé começa a ficar mecânica. É como o culto que eu estava dizendo na semana passada, antes da pandemia. Era aquele culto mecânico. Irmão, dá glória a Deus. Aí os irmãos todinho, glória a Deus. Irmão, levanta a mão para adorar a Deus. Aí todo mundo levantava. Ficar mecânico. Porque o culto, ele tem que ser um culto espontâneo. Se você deu vontade de dar glória a Deus, não fica calado não. Abra a bocona, glória a Deus. Nem que os outros olhem por cima do ombro para ver quem é que está dando glória a Deus. Mas se você não deu vontade, não tem problema de gritar. Deu glória a Deus baixinho, que Jesus vai escutar do mesmo jeito. É coisa espontânea. O mecanizado é aquele que tudo que manda ele faz. Que é mercantilização da fé, uma verdadeira irresponsabilidade, contribuindo assim para uma maior contaminação da população. Seguindo, o que algumas igrejas estão fazendo diante desta realidade inegável? Cada igreja tem se reinventado
com o desejo de oferecer alento e fortalecimento aos fiéis, e realizam encontros virtuais de oração, aconselhamento virtual, em que o toque ausente tem sido pelo menos experimentado desta forma, virtualmente. Eu vou parar bem aqui e vou fazer um comentário. Irmãos, uma coisa que aconteceu e está acontecendo na realidade, as pessoas de alguma forma se distanciaram de outras pessoas. As pessoas ficaram com medo das outras pessoas, né? E gente ficou com medo de gente. Tem gente que, se você chega para pegar na mão dele aqui, ele vai afastando para trás, e você tem que parar, que senão ele larga a cabeça numa parede ou cai num buraco. Já aconteceu isso, ontem mesmo aconteceu isso comigo. Eu fico com vergonha, né? E até respeito, porque a pessoa não quer pegar na mão. Irmãos, e uma coisa incrível, quando a gente fica com medo, parece que o negócio persegue. Eu vou contar aqui um testemunho aos irmãos. Em 2017, precisamente, aqui no Olho d'Água das Cunhãs deu uma onda de conjuntivite. Quem conhece conjuntivite? É uma doença que dá nos olhos, que as pessoas ficam com o olho bem vermelho, né? E foi uma onda muito grande dentro da cidade dessa doença. E ela é transmissível, segundo os cientistas. Nós estávamos ainda lá no outro ponto onde a gente dirigia culto. Chegava as pessoas lá com o olho, parecia assim, que parecia um dragão, né? Não saía fogo, não era pela boca não, era pelo olho mesmo. Aí a pessoa ficava com vergonha de pegar na minha mão. Isso é conversa, rapaz. Eu pegava, fazia era abraçar, meu filho. Para falar a verdade para você, a linguagem de gente da roça como eu sou, falar a verdade para você. Por isso que eu digo, não baseie a sua fé com a minha. Os irmãos que convivem comigo desde o princípio, quando chegamos aqui, nunca me viu com o olho doente. Você já viu o irmão Raimundo? O irmão Raimundo é um que menos falta culto, é o que a gente mais convive, Galdão. Eu era jovem. Quem conhece impinge, sei lá o nome. Quem conhece? É uma doença de cachorro. Cachorro que é transmissível daquilo lá, viu, irmão? Eu trabalhei muito tempo em loja veterinária e entendo muito dessas coisas. É transmissível por cachorro, por fezes do cachorro. As fezes do cachorro, se você souber o tanto que aquilo é perigoso, viu? Você que tem cachorro em casa, cuide bem das fezes, porque a maioria das doenças transmissíveis é pelas fezes, viu? Eu era jovem e tinha um rapaz que, quando ele tirava a camisa, não sei aonde é que não tinha impinge nele, chega melava. E incrível que pareça, nós tomávamos banho, isso na roça, e nós usávamos a mesma bucha de esfregar o corpo. As pessoas dizem: você é louco, rapaz, você vai me pegar impinge. Não sei nem o que é isso na minha pele. Mas tem pessoas que não tinham coragem de pegar na mão, daqui a pouco estava com os relógios no braço, na perna, né? Tinha que fazer tratamento. E essa pandemia está distanciando as pessoas. Já cheguei em pessoas para pegar na mão, ele já... Você chega para conversar perto, se você espirrar... E eu sou uma pessoa que a minha imunidade é muito alta, eu espirro muito. Quem me conhece sabe disso. Eu espirro muito, porque a minha imunidade é muito alta. Então aqui lá aí o que eu faço? Eu coloco a minha cara dentro da minha camisa mesmo e deixo o trem descer.
As pessoas não estão mais confraternizando umas com as outras. Muito poucas estão fazendo isso. Então, estão afastando as pessoas umas das outras. E nós temos que ter muito cuidado. Se você tem o seu cuidado, sim, carrega o seu álcool na sua bolsa ou no seu bolso. Pega na mão das pessoas, terminou, você passa o álcool, tudo resolvido. Usa uma máscara, tudo resolvido. Segundo os cientistas, se eu estiver usando máscara, o irmão estiver com Covid, eu não pego. Então nós estamos... Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A igreja fechou, com 20 dias nós abrimos aqui, dirigimos mais ou menos uma semana, foi 2 semanas de culto. Teve pessoas crentes da igreja que foi lá na Secretaria da Saúde denunciar o pastor. Uma irmã me aberou tanto nesses dias assim: denunciou o senhor? Não. Quem foi? Denunciou porque estava dirigindo o culto. Mas ninguém obrigou, ninguém falou assim: vem para o culto. Não, já vem para o culto quem queria vir. Foi denunciado. O doutor, que era o responsável, me disse essa frase: essa é a igreja na época da pandemia. Agora, irmão, vamos entrar para uma área. Gente que tem medo que falta morrer, mas nos comícios está lá até mesmo sem máscara. E os mesmos governantes, prefeitos, governos, deputados, diziam para todo mundo ficar em casa. E por que agora eles estão falando para sair de casa para fazer as reuniões nos lugares? A gente tem que colocar nosso raciocínio para pensar. Se nós puder dar o melhor para Deus, vamos dar o melhor para Deus. Essas coisas aí, isso não serve para nada para nós. Viu? Se você quiser ir... É pecado, pastor, ir? Não, é pecado você deixar de vir para adorar a Deus, para estar escutando esse pessoal. Porque aqui você está escutando uma palavra que tem fundamento. Porque as pessoas passam 4 anos falando mal do político. Quando chega na época da eleição, época de campanha, o povo esquece de tudo isso, rapaz. Arrisca suas próprias vidas para estar no meio dessas coisas, pelo amor de Deus. E para a igreja é uma dificuldade mais infernal do mundo, porque é aglomeração, e para essas coisas ninguém fala nada. Ninguém fala nada, eu não vi ninguém falando nada. Mas para a igreja, até mesmo os próprios crentes diz loucura, é aglomeração. Nós estamos servindo o Deus que cura essa pandemia, que cura câncer, que cura AIDS, que cura tudo. Pode vir qualquer tipo de doença, que esse Deus que eu sirvo, Ele cura. Esse aí eu te garanto. Esse eu garanto. Pode vir desenganado. Aleluia. Eu garanto que Ele cura. Pode estar despachado dos médicos da cidade grande. Eu não estou apontando aqui para o hospital daqui não, porque quando vem despachado, vem da cidade grande. São Luís, Teresina. Pode vir. Se a pessoa tiver fé, o Jesus que nós servimos aqui, Ele cura. Ele pode te livrar de pandemia, Ele pode te livrar de tudo que não presta, porque Ele tem poder para isso, porque Ele é Deus. Então é com Ele que nós não devemos abrir mão para servir Ele. Nós não podemos abrir mão, Dá o que der, fale quem quiser. Servir a Deus. Página 13. Se você tiver, o irmão não grampeou, mas você pode olhar aí que tem a página 13. Mateus capítulo 6.
versículo 1. Esse texto é um pouco longo. Mateus capítulo 6, verso 1 a 18. E dentro desse texto, desse contexto aqui, tem vários assuntos. Fala sobre a oração, fala da prática da justiça, oração modelo, jejum, os tesouros do céu, a luz e as trevas. Nós vamos ler somente a primeira. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Se os fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, então o teu Pai que vê em secreto te... Agora entra a palavra que eu disse agorinha, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições. O que quer dizer vãs repetições? Oração decoradas. É oração decorada. Você decora uma oração e toda vez você está orando aquilo ali. Oração, ela é espontânea, é sentimental, é o que você está sentindo, o que você está passando, é o que você está, tipo, se entregando, contando, né? O que você está sentindo, o que você necessita, porque aquilo que é decorado não é uma coisa necessária, é uma coisa sem teor, é uma coisa vazia, viu? Então as vãs repetições que a própria palavra diz é isso, né? Decorar, não, a oração é espontânea, é o sentimento, é o momento que você está vivendo. Você vai contar para Deus. Você está sofrendo, está sentindo muita dor, né? Está decepcionado, você vai contar para Deus, e Deus vai alentar o seu coração, né? Vai te alegrar, né? Vai colocar novos pensamentos, novas ideias. É isso. Eu vou ler só até aqui, mas se você quiser continuar orando em casa, depois tem a oração modelo, que é Pai Nosso, depois de jejum, guardar tesouro no céu. Tesouro no céu também é muito interessante, irmão, porque tesouro no céu é onde você coloca o tesouro, lá está o seu coração. Se o seu tesouro for o céu, o seu pensamento, o seu coração só é no céu. Porque que crente, conversa de crente é um pouco chata, só fala de Jesus, só fala de céu, né? Só fala de igreja, porque o coração dele está em Jesus, está no céu e na igreja. Não é verdade? Às vezes a gente não tem muitos outros assuntos, porque o nosso coração está ligado nesses assuntos. Depois da referência de Mateus aqui na página 13, diz assim: por outro lado, ainda falando do uso de meios virtuais de comunicação, confessamos certos cansaços. Muitos cultos online, imenso volume de mensagens enviadas através das redes sociais, dentre estas diversas interpretando os acontecimentos em termos da ira de Deus sobre a humanidade, outras mesclando interpretação religiosas com ideologia política partidária. Infelizmente,
conforme já esperado, em ocasiões como esta. Alguns estão fazendo uso do terror para que, em meio à irracionalidade do estado emocional criado, as pessoas tomem decisões segundo os interesses destes que desejam possuir a razão e as consciências das pessoas, privando-as de elevar a sua compreensão da realidade. Aqui, quando ele falou que de religiões e ideologia política partidária, não está falando da política em si, está falando de placas de igreja. Eu disse um dia desse para trás que a placa da igreja não salva ninguém, nome de igreja não salva ninguém, O que salva é a obediência à palavra de Deus e a igreja que prega a palavra, a doutrina da palavra de Deus, conforme ela é e deve ser pregada. Aí o apóstolo Tiago, ele diz que a religião que obedece os conceitos bíblicos e a vontade de Cristo, que prega que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vai vir, que prega a santidade, essa é a religião certa. Porque muitas pessoas estão muito partidárias, Fala mal de uma igreja, fala mal de outra, fala mal de outra, de outra, de outra, de outra. Não, a gente não se deve fazer isso. A gente tem que pregar a palavra de Deus, não pregar igreja. Tem gente que chega para o outro assim, você é da igreja fulano e tal, tu não vai para o céu não, tu não vai para o inferno, com coisa que ele é o dono do inferno, Quem fala muito no inferno, ele é dono de lá, ou ele participa de alguma coisa lá, alguma reunião lá, ele faz parte de lá, alguma coisa de lá. Se a igreja prega a palavra de Deus da salvação, conforme ela deve ser pregada, e que oferece o reino de Deus, e que anda segundo a doutrina de Cristo, essa igreja é certa, essa é a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vamos ler o resumo da página 13, está em negrito. Um ponto complicado, mas essencial, comentar neste momento de pandemia: a exteriorização de um espírito de rebelião alojado nos corações de alguns obreiros, aproveitando o distanciamento físico presencial do pastor, infelizmente mais prudente, para enganar os incautos na fé. Os incautos é aqueles que não são firmados na fé, por isso que ele usa esse termo. Nós vamos agora para a página 15, se não me falha a memória, é a última página desse assunto de hoje. O horário já está avançando, já está quase terminando. Página 15. Neste momento de pandemia, abrir ou não abrir a igreja? Cada comunidade cristã precisa ter maturidade para tomar esta decisão, com base em orientações das autoridades locais, com vigilância, prudência e responsabilidade a fazer essa escolha. Sem esquecer, todavia, que a igreja é o corpo de Cristo. Nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho, sem o resto do corpo. Está em 1 Coríntios 12, versículo 21 e 22. Quer gostemos, quer que não gostemos, as pessoas na igreja são fortalecidas espiritualmente, psicologicamente. Os membros da igreja ajudam, encorajam, confortam,
repreendem, ensinam uns aos outros no amor de Deus. Colossenses 3, 15 e 16. Nem sempre fazem isto direito, mas é um processo de aprendizagem em conjunto. Crescemos muito mais quando estamos juntos, como igreja, do que cada um ficando isolado. Está em Efésios 4, versículo 15 e 16. Além disso, uma igreja é um lugar visível e público, onde qualquer pessoa pode entrar sem precisar de convite. É público, a igreja é um local público. Então tem as referências bíblicas para você procurar em casa, ler conforme está direcionado o que está escrito aqui, e a conclusão desse assunto. Esta é uma oportunidade para avaliarmos as nossas próprias consciências, julgando-se o modo como estamos interpretando os acontecimentos. Não seria, na verdade, projeções de Deus, os nossos preconceitos, desafetos e pontos de vista sobre como as outras pessoas deveriam viver. Precisamos aprender aqui e agora, com esta pandemia, que igreja teremos daqui para frente, o que podemos e devemos fazer a partir destas experiências. No próximo capítulo deste estudo teremos reflexões sobre este tema, Da agora para frente, na página 17, já é um outro autor que escreveu, e vai falar sobre a igreja depois da pandemia. Esse assunto, irmão, é o que nós aprendemos na nossa convenção estadual, e eu estou trazendo aqui para os irmãos sobre a igreja, como a igreja estava antes, como a igreja está agora e como vai ser depois da pandemia. E incrivelmente, mesmo com a pandemia, muitas pessoas distanciaram de Deus. Era a hora das pessoas se apegarem a Deus. É incrível o que é o ser humano. É o único ser vivente da terra que Deus se arrependeu de ter feito. Foi o homem. Está lá em Gênesis, se não me falha a memória, o capítulo de número 6. Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem foi feito para a glória de Deus, mas o homem desobedeceu a Deus e fez a sua própria vontade, e aonde surgiu o pecado. E Deus vem lutando com o ser humano desde a antiguidade. Passou por Jesus, já está aproximadamente 2000 anos que Jesus veio, e a humanidade indo só de mal a pior. O povo, quando você prega a palavra de Deus, a salvação para as pessoas, é como se você tivesse com a arma em punho. Parece que você está colocando a pessoa na parede, parece que você está sendo bandido. Infelizmente, muitas situações, parece que você está oferecendo bem, parece que você que é o bandido. Essa é a interpretação de muitos. Se oferece uma coisa boa e a pessoa rejeita. E nós temos que continuar nesta fé. Parece que a taça já foi trocada de novo, parece que já quebrou outra. Quando você oferece Jesus, a pessoa tem coragem de dizer assim: não quero. E Jesus sofreu tanto, Eu também dizia isso, mas eu me arrependo até hoje porque eu usei esse termo. Mas Jesus teve tanta paciência comigo. Quem é que tem coragem de morrer por pecador? Por causa de um pecador. Você não tem coragem de morrer nem por um que é santo? Não é verdade? Às vezes você não tem coragem de morrer pelo irmão da sua igreja, que você diz que ele é santo, você admira, Na hora do pega para capar, não me mata não.
E morreu por um pecador, irmão. Jesus morreu por pecador, irmão. Morreu para salvar os miseráveis pecadores. Ele disse na sua palavra, diz assim: os médicos não precisam dos doentes, eu vim por causa dos pecadores, para salvar o que se havia perdido. Ele ainda diz mais: as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós temos que fazer isso, irmão. A igreja da pandemia é uma igreja que ainda está em falta, que estacionou. Aí tem muita gente que diz assim. Eu estive visitando um irmão numa cidade aí. O irmão disse assim: pastor, está ruim até para fazer evangelismo. Por quê? Porque o povo não para em casa, é só atrás de político. Falei: meu filho, então limpa a rede. Quando Jesus veio para escolher os discípulos, o que os discípulos estavam fazendo? Limpando a rede. Tinha pescado a noite toda, não pegou nada, mas estava limpando a rede. Você pode ler lá no texto, ele estava limpando a rede. Aí Jesus chegou: cadê? Não peguemos nada, estava muito ruim de peixe. Aí Jesus falou assim: volta lá e lança a rede. Ele disse: olha, nós só vamos porque o Senhor está mandando, mas nós passamos a noite todinha, não pegamos nada. Mas as redes estavam limpas, eles tinham terminado de limpar as redes, tinham tirado aqueles paus, folhas. Aí foi lá e lançou a rede. A Bíblia diz que foi tanto peixe que teve que chamar os outros barcos que estavam por lá para ajudar a arrastar a rede, e as redes se romperam de tanto peixe. Aí trouxeram para a praia, e quando trouxeram para a praia, o que aconteceu? Outro processo. Foi escolher os peixes. Os peixes bons eles iam colocando no cesto, os peixes ruins iam jogando à parte. Igreja desse jeito. Ah, tá difícil, tá? Então vamos limpar a rede, irmão. Como é que limpa a rede? É orando. A única maneira de limpar a rede é joelho no chão e boca no pó. Porque na hora que nós for lançar a rede, as redes vão vir cheias de peixes. Ah, está tão difícil porque o povo está atrás de política, irmão. Mas política passa. Daqui a pouco está todo mundo urrando, gemendo e chorando, Ah, eu acreditei, eu andei tanto, sofri tanto, e agora eu estou decepcionado. Tá nada, quando for no outro ano, daqui 4 anos, está de novo tudo atrás de novo. Não está decepcionado não. A única pessoa que não decepciona, meu filho, é Jesus Cristo. Quando Ele manda lançar a rede vem cheia. Mas o que quer? Que nós limpemos a rede. Amém? Então a igreja que nós estamos atual, é o momento de nós limparmos a rede. Durante esses 5 meses que passamos com a igreja fechada entre aspas, porque aqui nós colocamos 12 horas de oração. Embora todos não cumpriram com seus horários, mas nós colocamos. Em vez de ser 2 horas de culto, 1h30, 2 horas de culto, nós colocamos 12 horas de oração. A igreja foi mais aberta do que antes e do que agora. Então nós estamos na hora de limpar a rede. Quando a pandemia passar, vamos lançar a rede e elas vão encher de peixe. Os peixes representam os seres humanos. Os pescadores representam os cristãos. A rede representa a palavra de Deus. É isso. Que Deus abençoe. São essas palavras que eu deixo aos vossos corações. E vamos continuar nessa fé, nessa busca. Não desanime, por nada. O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: não é a nudez, não é o frio, não é a falta de alimento, nada vai me separar do amor de Cristo. Tem gente que pensa que ser crente é bicho de 7 cabeças. Não, é só uma cabeça só, que é Cristo Jesus. É a coisa melhor que tem no mundo, é servir a Deus. Então continue nessa força, continue nessa fé.
e não desanime. Falta 5 minutos e eu quero dar os avisos. Amanhã temos culto lá na Congregação Porta do Céu, bairro Antônio Café, na rua 7, perto do Casarão. Quem quiser participar, estará dirigindo o culto lá o presbítero irmão Raimundo. O presbítero irmão Francisco Roxo está ocupado esses dias porque a esposa fez uma cirurgia e ele que está cuidando, né? A irmã Maria Amparo, já estive lá visitando ela e ela já está em casa e está passando bem. E agradece todos os irmãos pelas orações. E quinta-feira não vai ter culto das irmãs, vai ter reunião ministerial. Então os obreiros, quem tiver cargo na igreja, obreiros, venha para a reunião. Começa a partir das 7, das 19 horas, né? Precisamente. E sexta-feira é o louvorzão, que foi marcado para o mês de março por causa da pandemia, foi adiado, quer dizer, foi cancelado, né, na verdade. E agora as irmãs não querem deixar passar o ano sem fazer esse louvorzão. E a entrada é 1 quilo de alimento. Todos são convidados, né, para participar. Então, sexta-feira é o louvorzão, a partir das 7 horas da noite. Vai estar conosco várias caravanas de várias igrejas, né? Vai estar conosco Bacuri da Linha, Pio 12, as igrejas locais da cidade, Batista, Assembleia de Deus, Missões, e vai vir mais outras. Vai ter a cantora que vai vir, eu me esqueci o nome dela agora, quem lembra? Aí? Eu me esqueci o nome dela. É uma cantora, é Juscelia, né? Lá de Vitorino Freire. E eu sei que todos os irmãos têm as suas ocupações, mas eu quero a cooperação dos irmãos para nos ajudar nesse dia. É muita trabalheira, na verdade é. Porque nada tem êxito se não der trabalho. Irmão, aquilo que não der trabalho não tem valor. Então nós vamos ter que carregar cadeiras, né, para lá, e algumas coisas que for necessário. E os irmãos que tiverem, puderem nos ajudar, né, sexta-feira. E no sábado é o dia do evangélico. Estamos aí 4 igrejas aqui também, que vão reunir, inclusive a nossa. Todos os irmãos que puderem ir, né? Você não é obrigado a ir, mas se você puder ir para nos ajudar, para estar ali presente, né? Vá lá. Nós vamos concentrar na Rua do Norte e descer para a praça. E também vai ter banda, vai ter apresentações no sábado, a partir das 7 horas na praça, né? A gente vai sair umas 5h30 para 6 horas lá da Rua do Norte, descer para a praça, vai ter as paradas, oração, palestra, né? Vai ser meio corrido esse final de semana, mas é bênção de Deus. E no domingo é Santa Ceia. Não deixe de vir, tá bom? No culto de Santa Ceia. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, o nosso amigo, né? Antônio, né? É bem-vindo, viu, meu filho? Nessa humilde igreja, casa do Senhor Jesus. Esperamos que você sentiu a vontade aqui conosco. Essa casa também é sua. Que Deus abençoe. Eu olhando o Abraão, né? Andando aqui, achei muito interessante. Lembrei das minhas meninas quando era pequena. Irmãos, é muito melhor você vir para a igreja, criar o menino, ele andando dentro da igreja, você chamando a atenção dele, do que você deixar de vir na igreja e botando o menino como uma desculpa. Porque tem gente que não vem para a igreja e diz: eu não vou não, porque meu menino dá muito trabalho. Não bota o menino como um empecilho, não. Deixa o bichinho. Criança é criança. É muito melhor você ver uma criança correndo dentro da igreja do que um bebê ficar conversando durante o culto. Não é verdade? Amém?
Marcelo? Ah, está lá atrás, o jovem. Bem-vindo, viu, meu filho? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Eu quero dizer aos irmãos, bem rapidinho, aconteceu um fato aqui domingo, né? A gente já conversou, e houve alguns desconforto, mas eu quero dizer aos irmãos, e principalmente os nossos irmãos que são porteiros, muito cuidado com as pessoas que entram drogados e bêbados, e principalmente quando os irmãos estão orando, tem que ter muito cuidado. E os nossos porteiros, eu quero da agora para frente colocar 2 porteiros. O porteiro não pode ficar com as costas para a rua, tá? Já estou adiantando isso. O porteiro não pode ficar sentado por o lado de dentro da igreja, porque quando ele vê, a pessoa já entrou. O porteiro tem que ficar em alerta. Como? Eu já fui porteiro de igreja, achando que eu nunca fui. Por exemplo, aqui é a porta, aqui é a entrada, eu tenho que ficar assim. O meu ponto de vista tem que ficar na rua e dentro da igreja. A gente tem reflexo. Quando eu fui tirar a habilitação a primeira vez, eles colocou uma luz de cá e uma luz de cá. Aí ele acendia a luz e falava, qual é o lado? Eu tinha que dizer, eu não sei se os irmãos fizeram esse teste. Isso se chama reflexo. Você sente a aproximação. Para ter cuidado, porque o rapaz era um rapaz de bem. Mas já aconteceu, irmão, eu vou falar um fato que aconteceu no estado do Tocantins, o porteiro está lá despreocupado, sentado com as costas viradas para a rua, chegou o cara drogado e meteu a faca. O porteiro entrou desesperado, veio morrer no pé do púlpito, agonizando. E não é porque o porteiro tinha rixa com ninguém, não, porque o cara chegou para fazer maldade, cheio de demônio. E outra coisa, tem que ter muito cuidado também, e não é só um obreiro, todos os obreiros. A gente está orando com o olho fechado, o camarada vem de lá para cá correndo, você não sabe como é que ele está, ele chega, arranca a faca e mete a faca em uma pessoa. Tudo isso tem possibilidades, viu, irmão? Estou dizendo aqui para os irmãos ficarem alerta, porque a gente nunca se sabe quem o demônio vai usar, viu? Às vezes a gente confia e às vezes a gente vai chorar o leite derramado. Então o que aconteceu foi um alerta. Eu entendi que foi um alerta, para a gente ficar mais alerta, porque nós estamos nessa época de pandemia, os caras enchem a cara de droga e cachaça e não tem muita festa para eles irem, né? Aí vai procurar lugar que tem gente, aí vai procurar na igreja, onde tem gente para fazer arruaça, para chamar a atenção. Amém? Aí fala, mas a igreja é crente, bota a mão e expulsa. Mas tem desses que não vem, né, demônio não, é cheio de droga e bebida. E bebida e droga não se expulsa no nome de Jesus, não. Se expulsa com vergonha na cara. É ter vergonha na cara. Tá bom? Vamos orar. Deus eterno e Pai todo-poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada amigo, cada pessoa que vieram aqui hoje para cultuar o nome do Senhor. Deus, leve em paz. Espírito Santo, acompanhe cada um para suas casas e todos tenham uma noite tranquila e um restante de semana abençoado. Assim, Senhor Deus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor estenda as mãos e abençoe esse povo de forma especial. E assim, Senhor Deus, nós colocamos em Tuas mãos, e assim seja feito a Tua vontade. E assim, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos. Curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, e todos dizem: a vitória é nossa. Agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor, e 2020
Uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Que o Senhor o acompanhe, e vão em paz para os seus lares. Que Deus abençoe. E os irmãos que vão ficar na oração, nós ainda temos um período de oração. Amém?